Quando a gente faz uma retrospectiva para o passado, a gente vê que o primeiro Shrek é de 2001, a continuação que introduziu o Gato de Botas veio só em 2004 e o spin-off desse personagem só surgiu em 2011, meio que marcando a última vez que a DreamWorks acabava entrando nesse universo particular que tinha em mãos. Eu diria até além, porque alguns anos depois do Gato de Botas e alguns outros filmes que são bem bons, a própria DreamWorks acabou perdendo a mão do que a tornava tão incrível e a colocava num grau de comparação e de equiparidade com a própria Pixar. Logo, é sintomático que mais de uma década depois, a DreamWorks acabe retornando a esse mundo em particular, não através do Shrek, o que é curioso, mas através do Gato de Botas com o Último Desejo. Que por si só já foi um projeto bem longo que, pelo que eu pesquisei, começou a ser desenvolvido no ano seguinte, em 2012. O próprio Guillermo del Toro, que era produtor executivo, comentou sobre estar escrevendo um roteiro, e de 2012 para o começo de 2023 aqui no Brasil, levou-se um considerável tempo, porque aí mudou quem ia dirigir e tudo mais, e aí agora em sim o filme foi pra frente e aconteceu. Só que é muito engraçado também que ele acontece num momento diferente da indústria de animação, porque se a gente olha lá no começo dos anos 2000, a gente estava muito em torno de animações mais fotorrealistas, com um visual mais real, por assim colocar, né? Porque o Shrek tem essa questão real, mas ao mesmo tempo ele é cartunesco e tal. Então tava todo mundo atrás desse CG cada vez mais absurdo, de inacreditável, que você não consegue diferenciar da realidade, não sei o quê. Só que aí, agora, em 2023, no caso, a gente se depara com outro cenário dessa indústria, que foi mudando, mas eu acho que com Homem-Aranha no Aranhaverso, houve meio que um grande choque em termos do que animações poderiam entregar, elas poderiam ser muito mais do que elas eram. E isso impactou a indústria de uma forma geral, porque eu sinto que pós-Aranhaverso, a gente teve obras como o Família Mitchell, teve Arcane, a própria DreamWorks está se encaixando nesse sistema, nesse período de animação, porque no ano passado teve Os Caras Malvados e agora o próprio Gato de Botas surge com um novo estilo visual muito diferente daquele que essas animações faziam parte. E ao meu ver isso traz uma vida nova a esse universo, visualmente falando. Porque o Gato de Botas ele se encaixa nesse lugar que ele parece que é feito à mão, mas ele tem o CG em conjunto, parece uma pintura, e isso acaba ornando tão bem porque passa um ar de que a gente está vendo um livro de conto de fadas, e eu acho que isso combina muito com esse universo de contos de fadas no qual o Shrek se encaixa. E tal qual o Homem-Aranha no Aranhaverso, que acaba brincando com diferentes estilos de animação, eu sinto que aqui no Gato de Botas isso também acontece, que é muito legal, porque ele encontra um espaço para brincar com a estilização. Então vai ter momentos que ele vai mudar um pouco o estilo, ele vai animar em frame rate diferente, ele vai usar linhas de velocidade para passar um senso justamente de velocidade, de trazer uma cinética para sequências de ação, que em alguns momentos, inclusive, me remetia muito mais a animes do que exatamente animações norte-americanas e tal, que eu acho muito incrível isso, porque é um indício grande de que a gente está vendo essa transformação acontecendo de uma maneira, eu diria que até rápida, porque não tão rápida, mas até rápida, porque Aranhaverso é de 2018, e em basicamente 4 ou 5 anos a gente já está vendo a indústria de animação, no caso, trazendo coisas totalmente diferentes e inesperadas por muitas vezes. Porém, é na história que eu sinto que, infelizmente, o filme não consegue ficar no mesmo nível de igualdade da sua contraparte visual. E eu até explico o porquê, porque só agora eu percebi que eu tô falando do filme e sequer dei a sinopse dele pra vocês. Mas antes de eu dar a sinopse, tá curtindo o vídeo? Deixa o like, isso ajuda demais esse canal, esse vídeo chegar a mais pessoas. E se você está curtindo mesmo o meu trabalho, cogita assinar o canal aqui para fazer parte dessa comunidade. A trama começa em mais uma aventura do lendário Gato de Botas, mas ele acaba morrendo. Mas ele tem 9 vidas, ele é um gato. Mas essa é a questão. Ele já gastou 8 das 9 vidas. E para piorar, surge o Lobo, que é um caçador de recompensas misterioso que está perseguindo o Gato de Botas. Isso vem de uma forma bastante inesperada para a narrativa, eu exatamente não estava esperando isso, mas acaba sendo muito legal porque ele puxa toda uma questão de uma temática até um pouco mais madura do que normalmente os filmes mais recentes da DreamWorks abordam, que é sobre mortalidade, porque eu consigo sentir isso bastante com Como Treinar Seu Dragão 2, eu acho que é uma temática que é até bem desenvolvida naquele filme, mas aqui eu não esperava isso. E acaba sendo interessante ver o Gato de Botas, que é esse gato tão destemido, que não teme a morte, que ele é bem egocêntrico até,
se deparando com o seu fim que pode estar próximo, o que o leva a uma aposentadoria forçada. E eu não posso negar que todo esse primeiro ato do filme, eu acho ele muito perfeitinho, na forma como ele introduz esse personagem novamente, como ele sempre foi, e aí ele joga o Gato de Botas diante de um desafio impossível e o coloca num contexto em que ele se vê forçado a enterrar quem ele era para conseguir sobreviver. Nisso é muito interessante ver o gato, que é esse personagem que se acha muito, tendo que se despir do seu ego gigantesco e se tornar só mais um gato dentre vários outros. Eu tava muito comprado para essa história, só que aí isso dura muito pouco no filme e a partir desse ponto que vem um pouco dessa minha frustração de ver que o filme tinha um potencial gigantesco para ser muito mais do que ele era e ele acabar recorrendo a uma aventura muito classiquinha, muito formulaica de qualquer animação de uma forma geral. Isso tudo vem justamente quando a trama tem que aparentemente ir pra frente, e aí o Gato de Botas descobre que existe a Estrela dos Desejos, que ele pode alcançar e pedir para ter suas 9 vidas de volta. E aí ele parte nessa aventura junto com um outro gato que tinha ali junto com ele, que é o Perrito, que era um cachorro que se camuflava de gato para conseguir comer, e ele vai atrás da Kitty Patamansa, que é a antiga parceira dele do crime e tal, para os três aí sim irem nessa aventura juntos. E uma coisa que eu sempre vejo quando as pessoas comentam nos meus vídeos que eu falo sobre animações e tal... É uma animação infantil, então tudo bem. Eu acho esse um argumento bem vazio, porque, primeiro, você apenas deduz que por ser um produto voltado para um público mais infantil, ele tem que ser extremamente básico, às vezes, extremamente genérico, quando não é o caso. E eu sinto que sim, é possível você fazer uma animação infantil, mas ainda assim entregar uma história mais... não coesa exatamente a palavra que eu quero usar, mas mais profunda, sabe? Com um desenvolvimento melhor das temáticas que esse filme mesmo coloca. Porque não é como se do nada o filme fosse infantil. Não, desde o começo ele tá colocando temáticas como mortalidade, ego, família ali presente, de uma forma mais madura do que o esperado. E aí depois ele parece que deixa muito isso de lado para se tornar uma aventura muito básica. E eu acho que esse é o problema que eu não gosto tanto com esse filme. A própria questão do Perrito, ele tem uma história pregressa que ela é bem sombria, ela é bem triste. Não é algo exatamente infantil. Assim como toda a história envolvendo a Caixinhos Dourados, que como é esse mundo do Shrek, né, sempre tem essa questão dos contos de fadas, e eles acabam surgindo de uma forma não tão habitual quanto a gente imaginava. A parte do Caixinhos Dourados eu achei muito legal porque tange muito sobre essa questão de a família. A família é aquela pessoa, aquelas pessoas que de quem a gente nasceu, ou é quem criou a gente, e a relação dela com os 3 ursos acaba sendo muito legal nesse sentido, eu gostei bastante. Então tem temáticas dentro dessa história que eu acho que poderiam ter mais espaço, só que o filme, no momento que ele se torna essa correria para ver quem chega primeiro na Estrela dos Desejos, acaba se perdendo um pouco no processo. E pra mim poderia ser a questão do Gato de Botas, talvez ali junto com a Kitty, junto com o Perrito, e também a questão da Caixinhos Dourados. Mas aí entra um terceiro personagem que é o Jack... Putz, qual que é o nome desse personagem? É João Trombeta em português, que eu nunca ouvi falar desse conto de fadas, que ele é um personagem ruim. Ele é uma única nota, ele tem que ser o vilão principal dessa história, então ele é malvado. E a gimmick dele, a ideia dele é muito legal, porque ele basicamente coleciona artefatos mágicos de outros contos de fadas, de unicórnios e tal, e ele meio que usa isso pra tentar alcançar o desejo dele de chegar na estrela. Só que, de novo, ele é tão raso que ele perde qualquer senso de ser legal que ele poderia vir a ter. E aí eles meio que querem criar essa história que é 3 homens em conflito para ver quem chega antes ao objetivo, só que infelizmente eu queria mais do que o filme entrega no começo e não exatamente essa aventura por si só que ele acaba entregando depois. E no final, tá tudo bem. Gato de Botas, O Último Desejo, pra mim, ele é uma boa e divertida animação. Que eu acho que o que me deixa mais feliz é ver justamente que a DreamWorks pode estar voltando à sua época de ouro, ainda mais se atualizando no processo e a promessa que esse filme deixa no finalzinho dele do que a gente pode ter no futuro. A única coisa que me frustra mesmo é que dá pra ver o potencial que esse filme tinha em termos narrativos, só que ele acaba não abraçando e desenvolvendo esse potencial totalmente. E é isso, pessoas. Quando vocês assistirem Gato de Botas,
Deixa aí nos comentários se vocês curtiram o filme, se vocês concordam ou não com isso que eu falei, porque eu quero conversar com as pessoas sobre os filmes, então deixa aí nos comentários. Assina o canal aqui para fazer parte da comunidade do Bilheteirama. Se você curtiu demais esse vídeo e ainda não faz parte dessa comunidade, me ajuda aí a fazer os números do canal crescer. O joinha me ajuda demais e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.